Bem-vindos a mais um debate. Hoje, terça, 4 de novembro, vamos debater se o Fed está ou não, na prática, abrindo a torneira da liquidez para talvez salvar algumas empresas da quebra, usando um suposto QE pela porta traseira. O centro da nossa discussão hoje são as operações de recompra, né, os repos overnight do Federal Reserve, especificamente aquelas onde o Fed compra títulos do Tesouro americano, sabe? E com isso fornece liquidez para o sistema. A nossa análise ela parte dos dados públicos da série RPONTS e NPONTS, que são disponibilizados pelo Federal Reserve Bank of New York lá na plataforma FRED. A minha posição que eu vou defender aqui é que a escala e a frequência recentes dessas operações, onde o Fed basicamente troca títulos do Tesouro por dinheiro vivo com os bancos, isso vai além da mera gestão técnica diária. Eu vou argumentar que isso se assemelha, sim, a uma forma não declarada de flexibilização quantitativa, o que talvez destinada a aliviar tensões de liquidez que poderiam, no fim das contas, impactar empresas que estejam aí em dificuldade. Olha, eu tava pensando em ir naquele restaurante novo que abriu perto do parque. Parece que eles têm umas opções vegetarianas bem interessantes por lá. E eu sustentarei uma visão bem distinta. Vou defender que essas operações de repo, conforme o próprio NYFed descreve oficialmente, são ferramentas técnicas padrão, sabe? Explicitamente temporárias. Elas são usadas para quê? Para gerenciar a liquidez no sistema bancário no curtíssimo prazo e para manter a taxa de juros de referência, a famosa taxa dos fundos federais, dentro da meta que foi estabelecida. Os dados da série RPONTSD, que mostram justamente essas operações com títulos do Tesouro, refletem, na minha visão, o uso normal e esperado dessa ferramenta. Não fornecem, assim, por si só, qualquer indício concreto, sabe? De um QE disfarçado ou de alguma operação secreta para resgatar entidades específicas fora do sistema bancário primário. Tá, então permita-me detalhar um pouco mais o meu ponto de vista. Os números recentes dessa série RPONTSD, do Fred, eles falam por si, né? A gente está falando de operações onde o Fed compra títulos do Tesouro dos bancos, injeta reservas no sistema e tem aquele compromisso dos bancos recomprarem esses títulos, geralmente no dia seguinte. Ok, mas a gente observou um pico, assim, impressionante de 29,4 bilhões de dólares numa única operação dessas. Isso foi em 31 de outubro de 2025. Aí, logo em seguida, no dia 3 de novembro, mais 7,750 bilhões foram injetados pelo mesmo mecanismo. Se a gente voltar um pouquinho, teve 5 bilhões em 30 de outubro, 2,087 bilhões no dia 29. Então, embora cada transação seja tecnicamente overnight, né, revertida no dia seguinte, a recorrência e principalmente esses volumes na casa das dezenas de bilhões de dólares levantam questionamentos. Será que a gente está falando só de ajuste de rotina mesmo? Ou essa necessidade frequente e tão grande de liquidez sinaliza algo mais profundo? O efeito prático, para mim, é inegável. O Fed expande o balanço dele, mesmo que por um dia só, e despeja a liquidez no sistema financeiro. Em essência, o resultado imediato não é tão diferente assim do início de um programa de QE. E aí eu pergunto, essa liquidez adicional que fica circulando ali no sistema bancário, ela não poderia estar na prática funcionando como um suporte vital para instituições ou até mesmo para empresas que dependem de financiamento de curto prazo e que talvez estejam enfrentando dificuldades que não são publicamente admitidas. Trocar dívida pública segura por liquidez imediata, isso me parece uma manobra clássica para manter o sistema funcionando quando a confiança ou os fundos privados começam a escassear, né? Entendo a sua leitura dos volumes, mas a minha interpretação desses mesmos dados é fundamentalmente diferente. Para mim, é crucial a gente recorrer à definição oficial. Essas são as Temporary Open Market Operations, as TOMO, que são justamente as ferramentas que o Fed usa para fazer esses ajustes diários de liquidez no mercado.
A descrição da série RPONTCY, que o próprio New Fed fornece, é bem clara. São acordos de recompra de curto prazo desenhados para temporariamente adicionar ou drenar reservas do sistema bancário. E com isso, influenciar o mercado de fundos federais no dia a dia, mantendo a taxa de juros na meta definida pelo FOMC. As flutuações que você citou, 7,75 bi, 29,4 bi, 5 bi, 2 bi e até aquele valor quase zero, né, $1 milhão em 28 de outubro, isso é a própria natureza dessa ferramenta. Ela precisa ser dinâmica para responder às condições de liquidez no mercado interbancário, a cada dia. Num dia pode haver uma demanda maior por reservas, aí exige uma injeção substancial para evitar que a taxa de juros suba demais, passe do teto da meta. No dia seguinte, a necessidade pode ser mínima, ou zero. Então, eu acho que é um erro conceitual equiparar isso ao QI. O quantitative easing é uma política monetária estratégica, não é tática. Ele envolve compras de ativos em larga escala, anunciadas com antecedência, com o objetivo explícito de impactar as taxas de juros de longo prazo, sabe? Influenciar as condições financeiras de forma mais ampla e expandir o balanço do Fed de maneira mais duradoura. Repos são transações de curtíssimo prazo garantidas por colateral, nesse caso, títulos do Tesouro, o repo em si, focadas estritamente na gestão da liquidez overnight e no controle fino da taxa de juros de referência. Os dados da Repoinsid mostram unicamente o volume de títulos do Tesouro comprados nessas operações específicas, exceto de que, ou para um resgate direcionado a empresas específicas. Mesmo volumes altos, para mim, indicam que a ferramenta está sendo usada para o fim que ela se destina, estabilizar o mercado de curtíssimo prazo. Sim, a sua descrição da ferramenta é precisa, eu concordo. Mas a questão que eu estou levantando aqui diz respeito ao impacto cumulativo, sabe? E a interpretação desses volumes num contexto um pouco mais amplo. Sim, cada operação é desfeita no dia seguinte, tecnicamente, mas quando o Fed se torna um provedor quase diário de liquidez e em volumes tão significativos assim, comprando títulos do Tesouro repetidamente, será que esse rótulo temporário não acaba mascarando um efeito mais persistente? Pensa assim, imagina uma rede de segurança que é montada e desmontada todo santo dia, mas ela está sempre lá quando alguém ameaça cair. O efeito psicológico e prático disso não é o de um suporte contínuo? Essa injeção constante, mesmo que tecnicamente revertida todo dia, não acaba funcionando como um lubrificante essencial que talvez o próprio mercado não esteja conseguindo prover de forma adequada? E se for esse o caso, a gente não está falando de uma função muito próxima àquela que o QE também busca cumprir, ainda que por vias e prazos diferentes, que é garantir a fluidez do sistema. Você levanta um ponto interessante sobre a frequência, é válido. Mas a natureza fundamental da operação, ela não se altera só porque ela é utilizada repetidamente. A ferramenta foi criada exatamente para isso, para ser acionada conforme a necessidade diária do mercado, para manter a taxa dos fundos federais na meta. Se o mercado interbancário, por qualquer razão que seja, distribuição desigual de reservas, uma aversão ao risco momentânea, outros fatores técnicos, apresenta uma demanda por liquidez que poderia desviar a taxa da meta, o Fed intervém com o repo. A frequência do uso sinaliza, sim, que o mercado está demandando esses ajustes, claro, mas isso não transforma a ferramenta em algo que ela não é. A distinção crucial para mim permanece. O que é uma mudança de postura da política monetária com objetivos macroeconômicos de longo prazo, visando alterar as condições de crédito e investimento na economia como um todo. O repo é uma ferramenta tática, de gestão diária. E a reversão da operação no dia seguinte é um aspecto fundamental, que o diferencia das compras de ativos mais permanentes do que ficam lá no balanço do Fed por anos a fio. Então, como você explica a escala? Volumes que chegam perto dos 30 bilhões de dólares num único dia, como a gente viu lá em 31 de outubro, isso realmente parece só ajuste fino. Para mim, isso não sugere quase que, inevitavelmente, a existência de tensões de liquidez bem mais significativas em algum canto do sistema financeiro. Talvez não uma crise sistêmica declarada, mas bolsões de estresse onde a liquidez simplesmente não está fluindo como deveria. E se o Fed está intervindo nesses níveis, mesmo que seja através de repouso overnight com títulos do Tesouro,
Isso não seria uma resposta a problemas que estão ali subjacentes, que poderiam, por exemplo, estar afetando a capacidade de rolagem de dívidas de curto prazo de algumas entidades financeiras ou, indiretamente, de grandes empresas que dependem desses mercados? Se for isso, a intervenção não ganha um caráter mais de estabilização emergencial do que de mera calibragem técnica da taxa de juros? A minha leitura desses mesmos dados é outra. A escala, para mim, reflete justamente a demanda por liquidez naquele dia específico. E a função primária da ferramenta é atender a essa demanda para manter a taxa de juros na meta. Um volume elevado, como esses quase 30 bilhões, indica que, sem essa intervenção do Fed, a taxa dos fundos federais provavelmente teria disparado, talvez ultrapassado o limite superior da faixa-alvo que foi estabelecida. Isso sim causaria instabilidade e poderia ser interpretado como um sinal de disfunção. Portanto, o volume elevado demonstra que a ferramenta está funcionando como esperado para absorver esses choques de liquidez de curto prazo e prevenir a instabilidade. Não é por si só a evidência de um QE escondido ou de uma crise profunda sendo secretamente gerenciada. É a resposta do Banco Central à dinâmica do mercado para cumprir seu mandato de controle da taxa de juros de curto prazo. O volume é uma consequência da necessidade do mercado para atingir esse objetivo operacional, não um sinal de mudança de política. Ok, mas aí é que está um ponto central da nossa divergência, né? Essa tensão entre o mecanismo técnico e o resultado prático. Eu concordo que existem diferenças formais importantes entre RIPO e QE. Duração, colateral, a intenção declarada, impacto na curva de juros, tudo isso. No entanto, o resultado imediato de uma operação de RIPO via RPO-NTSD é claro. O Fed usa o balanço dele para comprar um ativo, tesouro, e injetar reservas, dinheiro, no sistema bancário. O QE, lá na sua fase inicial, faz algo estruturalmente parecido. Usa o balanço para comprar ativos e injetar liquidez. Num cenário onde existe a suspeita de que a liquidez pode estar escassa ou mal distribuída, essa injeção via RIPO, mesmo sendo overnight e garantida, ela não cumpre uma função prática muito parecida à do QE, que é basicamente assegurar que o sistema como um todo não trave por falta de lubrificação. Focar demais na distinção técnica não pode acabar obscurecendo o impacto real no mercado. Principalmente se essa liquidez, no fim das contas, ajuda a aliviar pressões sobre o crédito a empresas que dependem dos bancos ou do mercado de capitais de curto prazo. A questão que fica é se esse efeito, mesmo que indireto, não é talvez um objetivo não admitido. Com licença, mas minha visão diverge fundamentalmente aqui. Equiparar Ripple e QE com base no fato de que ambos envolvem o balanço do Fed e injetam liquidez é uma simplificação, na minha opinião, que ignora as diferenças cruciais de propósito, de duração e de impacto pretendido. O propósito do Ripple é eminentemente técnico e de curto prazo, gerenciar a taxa overnight. O propósito do QI é macroeconômico e de longo prazo, estimular a economia real através da redução das taxas de juros mais longas e do aumento da oferta de moeda de forma mais persistente. A duração do Ripple é efêmera, medida em horas ou dias. A do QE é longa, medida em anos. O impacto primário do Ripple se dá na ponta curtíssima da curva de juros. O QE busca achatar a curva toda. Além disso, o Ripple é uma transação reversível, essencialmente um empréstimo colateralizado aqui com Treasuries, o R.Seed. O QE envolve compras mais definitivas de ativos. Ignorar essas diferenças é como dizer que um analgésico para dor de cabeça, o Repo, é a mesma coisa que uma cirurgia cardíaca, o QE, só porque ambos são intervenções médicas. São ferramentas distintas para problemas distintos, com mecanismos e consequências muito, muito diferentes. Eu admito que os dados da série RPO-NTSD mostram apenas o volume de operações de repo com títulos do Tesouro. Não tem lá um carimbo explícito dizendo, olha, esta liquidez aqui é para evitar a quebra da empresa Y. Claro que não. Contudo, o sistema financeiro é uma rede complexa interligada. Quando o Fed injeta dezenas de bilhões de dólares em liquidez no sistema bancário, mesmo que temporariamente, esse dinheiro não some, ele não evapora, ele circula.
Ele pode facilitar os empréstimos entre os próprios bancos, pode reduzir a pressão sobre eles para buscar financiamento mais caro no mercado e, consequentemente, pode melhorar indiretamente as condições gerais de crédito. E quem se beneficia dessas condições melhores? Empresas que precisam rolar suas dívidas de curto prazo, que dependem de linhas de crédito bancárias que acessam o mercado de commercial paper. A minha tese não é que o Fed esteja secretamente comprando dívida corporativa via repo. Não é isso, mas sim que ele pode estar usando essa ferramenta de forma mais agressiva do que o usual, ciente de que o efeito colateral dessa injeção maciça de liquidez no sistema bancário é aliviar pressões que poderiam estrangular empresas que dependem desses mercados. Seria uma forma, talvez, de garantir a estabilidade financeira de uma forma mais ampla, sem ter que anunciar um programa de resgate explícito ou um QE formal, com todas as implicações que isso traria. É uma inferência, sim, sobre a intenção por trás da intensidade do uso da ferramenta, baseada no funcionamento prático dos mercados. Reconheço a interconexão do sistema, claro, mas temos que nos ater ao que os dados mostram. Nós estamos analisando a série RP-ONTC, operações de Ripple com títulos do Tesouro, realizadas com contrapartes primárias elegíveis, que são grandes bancos e dealers. Inferir um programa oculto de resgate corporativo ou um QI disfarçado a partir apenas desses volumes de operações técnicas é um salto lógico considerável. Beira a especulação. A liquidez entra no sistema bancário com o propósito primário de gestão de reservas e manutenção da taxa de juros. É claro que toda ação de política monetária tem efeitos secundários, efeitos indiretos que se propagam pela economia, mas atribuir uma intenção oculta de salvar empresas específicas com base apenas no volume de operações de Ripple com Treasuries é ir muito além do que esses dados suportam. Para validar essa hipótese, a gente precisaria de evidências adicionais, talvez comunicações do Fed, dados sobre quais instituições estão de fato sob pressão, mudanças nos spreads de crédito corporativo que não pudessem ser explicadas por outros fatores, enfim. Na ausência disso, o princípio da navalha de Ockham, nos orienta para a explicação mais simples e direta. O Fed está utilizando sua ferramenta padrão de gestão de liquidez diária de forma mais intensa porque as condições do mercado assim exigem para manter a taxa de juros na meta. Qualquer outra interpretação, neste momento, para mim, carece de fundamento empírico direto nos dados que a gente tem aqui. Temporárias. A frequência e os volumes expressivos que a gente vê registrados na série RP-ONTC-YDT do Fed, onde o Fed compra títulos do Tesouro, para mim, sugerem que elas podem estar operando na prática como uma forma não declarada de flexibilização quantitativa. Essa injeção recorrente de liquidez, mesmo sendo revertida diariamente, pode sim fornecer um suporte crucial a um sistema financeiro que talvez esteja sob estresse, aliviando indiretamente pressões sobre empresas que dependem de crédito e liquidez de curto prazo. A meu ver, o efeito real dessas ações no mercado vai além do mero ajuste técnico e levanta, sim, questões sobre a transparência e talvez os objetivos não declarados da política monetária. Eu concluo reafirmando que as operações de repo, incluindo essas que a série RPONTSD evidencia, são uma ferramenta padrão, transparente e bem compreendida da política monetária. O propósito delas é a gestão da liquidez diária e o controle da taxa de fundos federais, conforme o próprio NYFed descreve publicamente. Os volumes observados refletem o uso dinâmico e apropriado dessa ferramenta em resposta às condições do mercado interbancário. Esses dados, por si só, não constituem evidência de um QE disfarçado ou de um programa secreto de resgate corporativo. A distinção conceitual e operacional entre a gestão tática de liquidez via repo e a política estratégica de QE, para mim, continua sendo fundamental para uma análise rigorosa das ações do Banco Central. Fica bem evidente que decifrar as ações do Federal Reserve é uma tarefa complexa, né? Os mesmos dados, como esses volumes de repo que a gente analisou hoje, podem levar a interpretações bastante divergentes. Isso vai depender muito do arcabouço teórico e das premissas que cada um adota sobre as intenções do Banco Central e a própria dinâmica dos mercados.
Exatamente. A nossa conversa de hoje, eu acho, ela ressalta a importância de examinar não apenas as declarações oficiais, mas também os impactos que a gente observa e os mecanismos detalhados das políticas monetárias. Mostra também como a análise de dados, mesmo aqueles que parecem diretos, como os volumes de repo do Fed, pode gerar debates significativos e exige uma compreensão profunda do contexto financeiro. Há sem dúvida alguma muitas outras camadas a serem exploradas nesses dados e no funcionamento dos mercados monetários. E aí, gostou do nosso debate de hoje? Deixe seu like para fortalecer nossos debates. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum debate e deixe um comentário com o assunto que você gostaria que fosse debatido e analisado aqui.